Fala, família Zona do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Botafogo jogou ontem pela Sul-Americana, fez o seu dever, venceu o seu jogo fora de casa, 3 gols de diferença e é líder do seu grupo na Sul-Americana. Antes de eu botar a matéria completa, curta, compartilhe, hype esse vídeo, se inscreva no canal, conteúdo todos os dias para vocês aqui no canal do Zoeira. Vamos lá ver a matéria completa, já eu volto, vamos lá ver. Botafogo, hein? Venceu o Independiente Petrolero da Bolívia. Esse jogo foi no Paraguai, por questões de segurança, né? A Bolívia está vivendo lá um momento de protestos, de instabilidade. O Botafogo foi a 13 pontos, é líder isolado do Grupo E, aí encaminhou a vaga direta aí para as oitavas da Sula. O negócio é o seguinte, se o Caracas não vencer o Racing hoje, o Botafogo já está nas oitavas. Se o Caracas vencer, aí a disputa da primeira colocação do grupo vai ficar para a última rodada, num confronto direto entre Botafogo e Caracas na Venezuela. Mas de todo jeito, né, Botafogo já está garantido pelo menos no mata-mata antes das oitavas de final. O Medina recebeu passe de Vidalba, dividiu com a defesa do Petroleiro. No segundo tempo, Ponte cruzou, Joaquim Correa desviou e a bola foi para o Jordan Barreira. Primeiro gol dele no ano, hein? O goleirão Gutierrez ficou chateado. Mal sabia ele que vinha coisa pior pela frente. Joaquim Correa recebeu do Barreira e chutou. A bola bateu no Gutierrez e voltou no zagueiro brasileiro. E vai na minha, hein? Gutierrez evitou uma tragédia. Terminou 3-0, mas podia ter sido muito pior. Botafogo teve 37 finalizações, gente. 23 na direção do gol. E o Independiente Petroleiro só finalizou 4 vezes no jogo todo, né? Vou mostrar algumas chances do Botafogo pra você ver que o homem pegou pra caramba, apesar do 3-0. Primeiro, Vidalba, cara a cara lá. Velocidade de reação. Agora Alex Telles cobrando essa falta no travessão. Quer mais? 2 defesas do Gutierrez. Primeiro o chute do Matheus Ponte, depois esse do Ferrarese. Fez ponte e tudo, olha lá. Fez ponte no chute do Ferrarese, podia ter feito no chute do Ponte, né? Aí o Cauã Toledo vai acertar a trave, ó. Jogou bem o Cauã Toledo. Vidalba cabeceando. Na pequena área, o homem pegou de novo. E agora um chute do Cauã Toledo, cara a cara, e o Gutierrez pegou também. Foi herói ou não foi? Quem não gostou nada dessa quantidade aí de chances perdidas foi o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho. Ouve aí o que ele falou. Com este volume ofensivo nós não podemos fazer só 3 gols. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas nós temos que ter mais eficácia e mais qualidade na frente, no momento de finalizar. E hoje não tivemos. Tivemos 3, tínhamos a obrigação de, pelo que criámos, tínhamos a obrigação de fazer mais. Hoje é só um fogão que macetou, foi, viajou, macetou. Tá preto e branco isso daqui? Tá. Ah, o efeito já fala, parece que perdeu, meu irmão. Cadê a cor? Cadê o brilho? É porque é alvinegro. E a gente vai botar aqui, o que você quer? Melhores momentos na tela para Fernandão, que eu sei que ficou preso na televisão, vendo 3-0 do Fogão, trazer pra gente as suas nuances. Quer ver? O Botafogo fez o jogo ser muito mais simples do que ele seria, né? Um time que jogou sem o seu melhor jogador, o Independiente Petroleiro, que era a altitude da Bolívia. Enfim, o Botafogo foi muito superior. Nem tá tão deficitário assim com relação ao seu elenco, mas eu acho que os moleques estão performando tão bem, estão criando tantas oportunidades no Sub-20, que aí ele tá dando essas chances, os moleques estão indo bem. Ontem a gente viu o Cauã, já tinha o Huguinho, que já tinha feito um bom jogo no jogo passado. E uma coisa interessante também que eu gostei de ver foi do Montoro. Parece que o Montoro está recuperando da melhor forma. E esse menino, recuperando da melhor forma, ele é um reforço muito grande pro Botafogo até acabar a Copa, até começar a Copa, porque depois de começar a Copa, acho que ele vai ser vendido também, como existem rumores do Danilo Será. Mas, falando sério, o Botafogo fez um jogo interessante, jogou muito bem, não deu chances para o Independiente Petroleiro causar qualquer tipo de problema, só que pecou nas finalizações. Tinha que ter feito, podia ter feito mais gols, flertou um pouquinho com a dificuldade, porque estava ganhando só de 1-0, podia ter sofrido. Coisa, no dia da eliminação da Copa do Brasil. Verdade. Criou pra caramba e não fez o gol. Podia ter sofrido. Aí depois bota tudo na conta do Neto. Aí a culpa é sempre do goleiro. Aí depois dos 80 minutos, como a gente fala, o Botafogo começou a melhorar, começou a ser mais contundente, fez os seus gols e trouxe essa vitória e a classificação para o Rio de Janeiro. Agora é descansar um pouquinho, o jogo nem foi tão cansativo assim. Brincadeira, gente, o Botafogo só fez o jogo ser fácil porque ele correu pra caramba e não deixou espaço para o Independiente Petroleiro criar qualquer tipo de... Andando um pouquinho mais atrás, o Santos, se conseguir imprimir um pouquinho mais de intensidade, pela qualidade técnica que ele tem, ele pode ajudar muito o Botafogo jogando ali de segundo homem. É, assim...
Trabalhar outra coisa, não sei na televisão, que a gente nem trabalha aqui, a gente só se diverte todo dia. Mas não é fácil trabalhar do jeito que tá lá, com incertezas, com insegurança, não sabe se vai receber, não sabe se vai ter o jogador, perde sua principal liderança, que é o Barbosa. Os dois principais times mais ricos do país, um por conta própria, outro porque tem mecenas, né? Para deixar bem claro, Palmeiras e Flamengo. Querendo levar o seu principal jogador, tu sabe que ele vai embora depois da Copa, ou durante. Como o Fernandão trouxe, o Montoro é um moleque que tá todo mundo de olho também, porque joga muita bola. Cara, tu pega o Montoro, bota o Montoro no Palmeiras da vida, azeitadinho, no Flamengo, no Cruzeiro ou lá fora, vai render mais ainda. Ele já tá rendendo bem no Botafogo. Então, assim, tomara que nessa parada pra Copa, alguma coisa aconteça para que o Botafogo retome, porque aí vai ter junho inteiro e metade de julho, bigode. Dá tempo de organizar a casa, de vender para quem tiver que vender, pagar quem tiver que pagar, pegar emprestado quem tiver que pegar. Pelo que a gente tem de informação aí, parece que vai ser a GDA mesmo que vai comprar o futebol do Botafogo. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, mas parece que o Textor, inclusive, nem volta mais, apesar dele ter a ideia de fazer uma proposta ainda para o social para comprar o futebol do Botafogo mais uma vez, né? Ele quer recomprar? Pois é, gente. Assim, Pra pagar a dívida que ele criou? Então, pra pagar a dívida não, e na cláusula, tem lá, no contrato, na oferta, tem lá uma cláusula lá embaixo. Se aceitar, ele vai trazer 2 reforços de peso imediatamente. Não, e pra reforçar o que o Camilo tá falando... Trazer, ele vai trazer, só não vai pagar. É isso aí. Não, o Bocão disse isso mesmo. Pra reforçar, ele disse que... Ele me falou ontem que a GDA... O que tá todo mundo... a empresa que Só um salve aqui, porque eu acabei de receber uma foto da barbearia. Só queria falar uma coisa sobre o jogo. O goleiro do Independente fez 16 defesas. Dá 16, 12 dentro da área. Isso dá uma dimensão do quanto o Botafogo criou e do quanto o Botafogo foi ineficiente quando teve a oportunidade Como de fazer foi o contra gol. a Chape, que custou a classificação. Mas agora foi bem pior. Você chutar 12 vezes dentro da área, o goleiro fazer 16 defesas, pô, pelo amor de Deus. Tu fazer 3-0, sendo que um foi gol contra e já na reta final do Imagina jogo. um cara que botou assim, mais de 10 defesas pro goleiro. Não, ele estourou a boca do Estourou a balão. boca. O cara sabe quanto tá. Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que jogou ontem pela Sul-Americana, venceu e, rapaz, caminhões e caminhões de gols perdidos. O Botafogo finalizou mais de 40 no alvo do seu adversário. Mais de 40 finalizações no alvo do adversário e apenas 3 gols. Mérito também pro goleiro dos caras, né? Que ontem fez pelo menos 3 defesas assim, que colocou o Neto de aprendiz nesse jogo. No mínimo, assim, eu vou ser muito honesto, no mínimo dos mínimos, 5-0 o Botafogo, assim, mas sem humilhação. 5-0 sem humilhação, porque finalizar mais de 40 e fazer apenas 3, bom, claro, faltou pontaria do time do Botafogo, faltou um pouco mais de capricho, mas como eu falei, o craque do jogo ontem foi o goleiro dos caras. Pegou muita coisa, pegou 2 bolas na trave, fora que o goleiro fez milagres ontem, que eu falei, colocou o Neto como aprendiz. Mas o importante mesmo eram os 3 pontos, né? Botafogo com vários desfalques, rodando muito seu elenco, e ontem conseguiu vencer. E foi 3-0 assim, tá um jogo realmente muito fácil. O Botafogo não tomou sustos, mas demorou demais para sair o segundo gol. Depois que saiu o segundo, saiu o terceiro, quase saiu o quarto. Talvez se tivesse mais 10 minutos, fazia o quinto e o sexto, porque aí depois que começou o time dos caras realmente entregou, falou, não tem mais condições de segurar, o Botafogo começou a ir cada vez mais para cima, e aí sim saiu o segundo e o terceiro gol, por exemplo, foi um gol contra do goleiro que bateu nele, a Conmebol colocou como um gol contra, o Medina fez o primeiro gol, né, um belo gol do Medina, e o Barreira fez o segundo e o terceiro foi o gol contra. O importante é a vitória, o Botafogo nesse momento tem a melhor campanha de grupos de toda a Sul-Americana. O Botafogo chegou a 13 pontos. Inclusive, o Botafogo hoje pode terminar a rodada dessa Sul-Americana, desse grupo do Botafogo, como líder. Isso porque o Caracas e o Racing jogam hoje. Se der empate, na casa do Racing, que está na Argentina, se der empate, o Botafogo se consolida ali líder do grupo. Não pode ser mais ultrapassado. Se o Racing vencer, Botafogo líder do grupo, ninguém ultrapassa. Aí sim, se o Caracas vencer o Racing, aí o Caracas tem chances de terminar líder. Isso porque na última rodada tem Caracas e Botafogo. O Caracas tem 8 pontos e o Botafogo 13. Então se o Caracas vencer hoje, vai para 11. E aí depende de si para ser líder do grupo vencer o Botafogo na última rodada. Aí ultrapassaria o Botafogo. Se empatar ou perder hoje, o Caracas não tem mais chance de ser líder do grupo e o Botafogo já passa aí para a próxima fase em primeiro lugar, que é importante, até mesmo porque é um jogo a menos, 2 jogos a menos, né? Porque vai ter um playoff com o terceiro colocado vindo da Libertadores, isso quem ficar em segundo lugar do grupo da Sul-Americana. Então um empatezinho hoje, que aí já praticamente elimina o Racing, né?
e fica Botafogo líder, ninguém ultrapassa mais, mesmo se perder pro Caracas na última rodada, ninguém ultrapassa mais e elimina praticamente o Racing aí dessa Sul-Americana, querendo ou não, um time enjoado, um time argentino, que a gente não quer enfrentar eles mais lá pra frente, já demos 2 sacode neles, vencemos lá, vencemos aqui, já pode ir embora, Racing, já pode ser eliminado, mas não precisa perder hoje, um empatezinho, um 0-0 pra ficar bem feio esse jogo aí, e tá tudo certo. Bom, que nem eu falei, né, tem jogadores do Botafogo se despedindo, outros machucados, e com isso, o Frank conseguiram rodar um pouco mais esse elenco, mas não dá para tirar muita coisa do jogo de ontem, né? Porque o adversário era muito fraco. Inclusive, o treinador, né, dos caras, quando perderam aqui no Rio de Janeiro, por 3-0, mesmo para cá, inclusive, né, coincidência ou não, mas o Botafogo ontem ainda amassou mais os caras do que aqui. O Petroleiro, o técnico deles, que é brasileiro, inclusive, botou a culpa no tapetinho. Não, porque esse tapetinho aí eu jogo lá no quintal do meu condomínio. Esse gramado tá horrível. O Botafogo soube se aproveitar disso. Aí ontem, o Botafogo amassou 3-0 baratíssimo para eles. Podia ter tomado uma goleada histórica ontem. Se eu falasse que fosse 10-0 ontem, eu não estaria exagerando. Eu lembro de um jogo do Fluminense, não sei se foi na Sul-Americana, acredito que sim, não foi na Libertadores. Então só pode ter sido na Sul-Americana. O Fluminense acho que meteu 10. Porque assim, era um time ruim, mas talvez também não tinha um goleiro que nem eles, porque o goleiro do Petroleiro, meu Deus do céu, fez muita defesa. Então o Botafogo ontem pode ter feito 6, 7, sem querer ser soberbo, porque era um jogo treino. O Petroleiro veio para a Sul-Americana apenas para fazer nome. E não fez, né? Fez pro lado negativo. Mas enfim, sábado o Botafogo retorna para o Campeonato Brasileiro, 5 horas da tarde, contra o São Paulo, lá no Morumbi, lá em São Paulo, valendo mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, antes de se encerrar aí para a Copa do Mundo. Então tá acabando, faltam poucas rodadas do Campeonato Brasileiro para parar, e depois só volta em junho com o restante do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, um empate lá, não seria um mau resultado não, jogando fora de casa. São Paulo sempre tem a torcida apoiando, costuma encher estádio, é um time enjoado, mas não vem de um bom momento. São Paulo também não vem de um bom momento, diferente do Botafogo. Então dá para o Botafogo beliscar 3 pontos lá, ou pelo menos empatar com o São Paulo, para se manter ali mais ou menos aonde está. Não terminar esses jogos que faltam aí para a Copa do Mundo, beirando a zona de rebaixamento. O negócio é manter em cima, entrar focado contra o São Paulo, que dá para arrumar 3 pontos lá. Eles não vêm muito bem, nem no Brasileiro, cada vez mais caindo na tabela, ainda estão na parte de cima, porque eles iniciaram o Campeonato Brasileiro muito bem. E na Sul-Americana também estava vencendo, quase tomou a virada, não está garantido no primeiro colocado, nesse momento é o segundo, nem na segunda posição ainda está garantido. Então o Botafogo está vindo bem melhor e aproveitar para tentar fazer um grande jogo. Arthur, que foi do Botafogo para o São Paulo, Ferrarese, que veio do São Paulo para o Botafogo, não poderiam jogar a não ser que pagasse multa, mas Botafogo e São Paulo entraram em acordo e os dois vão jogar. Isso porque tanto o Arthur, que não jogava nada aqui, começou a jogar bola lá, e o Ferrarese, que a torcida do São Paulo não estava querendo mais lá, começou a jogar muita bola aqui. Então entraram em acordo, ninguém vai pagar multa e os dois vão jogar. Será que vai ter lei do ex? Eu espero que seja um zagueiro. Vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!